Como o juiz deve despachar a petição inicial quando ele a recebe? Essa é a pergunta da nossa web aula de hoje. Hoje é dia 18/5/2020. A temática da nossa web aula é atitudes do juízo em petição inicial. E eu sou Magno Federici Gomes, e professor de Direito Processual Civil da PUC-Minas, Escola Superior Dom Helder Câmara. Dito isso, eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que essa videoconferência será lançada no YouTube após a sua conclusão. Quando nós falamos do recebimento da petição inicial, nós temos uma análise judicial complexa no recebimento da E por que a gente fala de uma análise complexa? Falado anteriormente para essa turma que no artigo 319 e artigo 320 do CPC, nós temos os requisitos da petição inicial. Né? Os requisitos da petição inicial. Então, a petição inicial tem que ter um endereçamento, nome, qualificação das partes e e-mail, tem que ter as causas de pedir próximas e remotas, né? Tem que ter ainda os pedidos e todas as suas especificações, né? Tem ainda o valor de causa, conforme do artigo 292, tem que ter ainda a indicação de modalidade de autuação e ainda tem que ter, necessariamente, o requerimento de prova específico que serão produzidos. Além tem que juntar na petição inicial, obviamente, os documentos essenciais à sua distribuição e o seu conhecimento, na forma do artigo 320, e ainda tem que fazer o quê? Tem que recolher as custas prévias da petição inicial e, se for algum procedimento, tem que juntar os elementos previstos na lei para a petição inicial do procedimento especial. Né? E quando o juiz recebe a petição inicial, ele pode proferir uma série de decisões. E tudo isso envolve o que nós chamamos de juízo de admissibilidade da pretensão, ou seja, do pedido ou dos pedidos iniciais. Então, esse juízo de admissibilidade é a ação da aptidão da petição inicial para promover a tutela jurisdicional. E quando essa análise da aptidão da petição inicial para promover a tutela jurisdicional, ele vai verificar aquelas questões de ordem pública que já foram ensinadas anteriormente para vocês. Né? Então, dentro das questões de ordem pública, ele pode analisar os pressupostos processuais, sejam os de existência, os de validade, os de mera regularidade do processo, né? Os motivos, e ainda a ocorrência dos pressupostos processuais negativos, que é a litispendência, conjugada, permissão. Ele vai analisar ainda as condições de ação, e essas condições de ação seriam a legitimidade para a causa e ainda o interesse processual, o interesse de agir, né? E ainda vai analisar o quê? O que nós chamamos de fórum non convenience. Então, ele vai dar a conveniência adequada, né, para o conhecimento da causa. Isso ele analisa tudo isso de ofício. Isso é juiz de admissibilidade. Tá claro? Isso é juiz de admissibilidade. Ele vai verificar se tem procuração na petição inicial, né? Ele vai verificar ainda se constou o nome o endereço do advogado onde ele possa receber as intimações, caso ele esteja atuando em causa própria. E a partir desse momento que ele faz essa análise, muita atenção, ele tem o que nós chamamos de teoria da asserção, né? Isso é relacionada com as condições de ação. Então, ele fala da teoria da asserção, significa que ele pode analisar de ofício ou depois de requerimento das partes, ou de manifestação das partes. E após o contraditório e ampla defesa, ele pode determinar a instrução probatória para verificar as condições de ação e, finalmente, ele ainda pode fazer o julgamento, né, ao final, reconhecendo a inexistência de condição de ação no mérito, julgando improcedente pedido. E isso seria a aplicação da teoria da asserção ao final do processo, o que é diferente da teoria da professora Alda Pellegrini de Villanova, né, que é
a teoria da exposição. Essa teoria da exposição ela é minoritária hoje em dia dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas, dito isso, senhores, tá, automaticamente, nós temos que verificar quais são as possibilidades desse do juiz no recebimento da inicial, ou em função, né, da petição inicial que é apresentada. E a primeira delas é a determinação da emenda da petição inicial. E essa determinação da emenda da petição inicial, ela está prevista expressamente no artigo 321 do CPC, né, e o juiz, no prazo de 15 dias úteis, ele pode determinar que a parte autora corrija a sua petição inicial. Relembro a vocês que essa determinação de emenda pode ocorrer também para reconvenções, né, que não haja a estabilização da lide. Claro, senhores? E eu relembro a vocês que o aditamento, a emenda do pedido de pedir, não pode ocorrer após a decisão de saneamento, porque aí nós teríamos claramente o quê? A estabilização definitiva da lide. Então, essa seria a determinação da emenda da petição inicial. Ok, senhores? De regra de 15 dias. Ele é considerado ainda um prazo dilatório, né, porque a jurisprudência fala que ele não é perene preclusivo, então a parte pode pedir mais prazo para emendar, e falamos que existe uma exceção de prazo, né, que seria 5 dias úteis, caso seja aquela diligência do artigo 106 do Código de Processo, em que o advogado atuando em causa própria não informa onde ele deva receber as suas intimações. Tá claro, senhores? Então, é isso. A princípio, é essa emenda da inicial. Então, se ele não cumprir na petição inicial, na contestação, a indicação do seu endereço, número de inscrição e nome da sociedade para recebimento de intimações, o juiz pode determinar a emenda da inicial no prazo de 5 dias. Senhores, e aí o que nós temos? Muita atenção. Se for cumprida essa diligência, aí sim o juiz indefere a petição inicial. Então, descumprida essa diligência, o juiz indefere a petição inicial. Tá? E esse indeferimento da petição inicial é a segunda possibilidade de decisão do juiz, né? E ele pode indeferir a petição inicial. E eu já falei para vocês que o indeferimento inicial envolve, né, a extinção do processo sem resolução de mérito antes da formação da relação jurídica processual, antes da formação da relação jurídica processual. Então, quando nós falamos desse indeferimento inicial, ele está previsto expressamente no artigo 330 e ainda no artigo 31 do CPC, que já foi ensinado para vocês também, então eu estou simplesmente fazendo uma breve revisão, né, desses tópicos. E nós falamos que no artigo 330 nós temos várias hipóteses de indeferimento inicial, né? Uma delas é quando a petição inicial é inepta, e as hipóteses de inépcia estão nos parágrafos 1º e 2º, né, nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 330, e eles demonstram o seguinte, que se eu tiver petição inicial sem pedido ou sem pedir, ela já vai ser inepta, ou pelo menos esse pedido vai ser inepto. Se for formulado pedido indeterminado, ou seja, pedido ilíquido, naqueles casos inadmissíveis ou casos não autorizados em lei, eu vou ter inépcia da petição inicial, né? Então, isso remete ao artigo 324, isso já foi falado anteriormente. Se nós tivermos uma narração fática incompatível com a lógica e a conclusão da petição, automaticamente nós vamos ter. E se eu tiver pedidos incompatíveis entre si, pode ser pedidos cumulados, e aí eu não estou falando de pedidos subsidiários, eu estou falando de cumulação de pedidos. Se eu tiver pedidos cumulados incompatíveis entre si, automaticamente eu também tenho inépcia.
E, finalmente, naquelas ações de revisão de contrato de financiamento, o autor tem que declinar na petição inicial a parcela controversa do contrato, a parcela incontroversa do contrato. E ele ainda vai ter que continuar pagando a parcela incontroversa do contrato, sob pena de inépcia de sua petição inicial. Essas são as hipóteses da petição inicial. A próxima, tá, de indeferimento seria quando o autor, né, não atende à emenda da inicial, seja do artigo 106, seja do artigo 321, né? Então, se ele fala não vou cumprir a emenda da inicial, automaticamente pode indeferir a petição inicial. E, finalmente, eu já ensinei para vocês o seguinte, que respeitando, né, a vedação da decisão surpresa, né, a proibição de decisão surpresa, em função do contraditório, da ampla defesa, ainda que, se o juiz abre vista para o autor, para se manifestar sobre carência de ação, e ele não o convence de que estão presentes todas as condições de ação, o juiz pode indeferir a inicial, né, por carência de ação, aplicando o princípio da ação, né, assertiones, que a gente fala do latim. E aí, ele, na forma do artigo 485, inciso 6, né, seja por ausência de legitimidade ad causa, seja por ausência de interesse processual, interesse de agir. Essas são as hipóteses de indeferimento da inicial. E nós falamos para vocês que da sentença indefere toda a inicial, cabe ação com possibilidade de juízo de retratação no prazo impróprio de 5 dias. Tá? E isso está previsto necessariamente no artigo 335 do CPC de 2015. Agora, finalmente, né, hoje, nós temos que falar mais uma hipótese interessante de julgar causa no recebimento. Tá? E aí a gente faz uma diferença. Né? Por quê? O emenda inicial, em regra, ele está previsto no artigo 485, inciso 1 do CPC. Né? Então, nós estamos falando de uma sentença terminativa, que é sem resolução de mérito, e autoriza, em função do instituto da coisa julgada formal, a renovação do pedido, desde que haja a questão do vício que inicia a extinção do processo sem resolução. Né? É isso, em síntese, né, o indeferimento da inicial extinto sem resolução, faz coisa julgada formal, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês um novo instituto, né, que é um instituto da sentença, do julgamento liminar de improcedência do pedido. E quando nós falamos do julgamento liminar de improcedência do pedido, ele está previsto em 332 do CPC, e ele traz diferenças robustas com o mero indeferimento da petição inicial. Por quê? A primeira diferença é que o juiz vai proferir uma sentença com resolução de mérito, não é isso? Julgando improcedente o pedido do autor. Então, aqui, no momento, nós estamos falando de uma sentença de artigo 487, inciso 1, com resolução de mérito, não é isso? Em que o juiz, verificando a petição inicial do autor, ele automaticamente afasta aquele pedido e ele já julga improcedente em caráter liminar. O que é um caráter liminar de improcedência do pedido? Significa, senhores, que ele vai, sem a citação do réu, julgar improcedente os pedidos do autor. Tá? O que pode ser feito também em sede de reconvenção, tá? Desde que seja antes da citação do autor reconvindo. Tá? Então, nós estamos falando aqui claramente que ele vai, sem citar o réu,
ele vai julgar improcedente o pedido do autor. Requisitos de aplicabilidade. Requisitos. Primeiro requisito é que a questão controvertida seja exclusiva de direito. Ou seja, que envolva prova documental e interpretação de lei. Não pode ser uma questão de fato. O que é a questão de fato? É aquela que tem que ser produzida prova pericial, né, ou prova oral, por depoimento pessoal ou oitiva de testemunhas. Então, tem que ser exclusivo de direito. Primeiro ponto. Tá bom, senhores? Segundo ponto, importante para a aplicação do Instituto. Nós temos que ter ainda um item que a gente chama 2.1, que é a existência de precedente judicial desfavorável à pretensão do autor. Então, o precedente judicial tem que ser contrário à pretensão do autor, minha gente. E o que significa? Aquilo que eu falei na aula anterior. A súmula vinculante, a súmula ativa de Tribunal Superior, as decisões de recursos repetitivos, né, dentro da objetivação do processo subjetivo. Né? Então, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia ou recurso extraordinário representativo, tem assentado precedente contrário à pretensão do autor. E, além desses casos, nós podemos ter um acórdão de IRDR, de incidente de resolução de demandas repetitivas, favorável à pretensão do autor, ou nós podemos ter um acórdão em assunção de competência também desfavorável à pretensão do autor. Se isso acontece, minha gente, necessariamente, o que nós temos? Nós temos que o receber inicial, ele vai falar, não vou nem citar o réu, porque o réu vai me apresentar o precedente. Na hora que ele fala isso, ele vai, opa, então o que eu tenho que fazer? Eu já vou julgar improcedente o pedido do autor. E antes de julgar improcedente, ele tem que respeitar o princípio da decisão não surpresa. Então, se não houve uma preliminar na inicial falando sobre aquele precedente, ele necessariamente tem que abrir vista ao autor para ele falar sobre o precedente. Essa hipótese de precedente judicial pode ser substituída por outra. Seria o quê? A ocorrência de prejudicial de mérito. E essa prejudicial de mérito seria a ocorrência de prescrição ou decadência do direito do autor. Então, na hora que o autor ajuiza a ação e a pretensão dele já está prescrita, porque já houve o decurso de necessariamente nós temos que o juiz vai também observar o princípio da decisão não surpresa, vai abrir vista para o autor se manifestar sobre a ocorrência de prescrição ou de decadência, caducidade do próprio direito do autor, e aí, depois da manifestação do autor, ele vai proferir a sentença de julgamento liminar de improcedência do pedido. Essa hipótese está no parágrafo 1º do artigo 332, e é uma hipótese de julgamento liminar de improcedência do pedido. E nós vamos para o terceiro requisito, que eu já falei aqui anteriormente. Qual que é? O terceiro requisito, o respeito ao princípio da proibição da não surpresa. Então, o juiz, ele não simplesmente tem que sentenciar e apresentar o precedente judicial ao autor. Ele primeiro tem que falar, vista autor para se manifestar sobre a ocorrência ou não do precedente contido no recurso especial do estado tal, proferida no tema número tal pelo STF, ou no tema número tal em sede de repercussão geral, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele manifesta sobre aquilo, e aí ele
profere um despacho determinando a emenda da inicial para ele se manifestar expressamente sobre aquele dispositivo. Então, seria uma emenda ou um aditamento se manifestar sobre a prejudicial ou sobre o precedente judicial desfavorável ao pedido do autor ou do réu reconvinte. Se ele faz isso, ele respeita o princípio geral, né, do princípio, o princípio processual, que é o princípio institutivo do processo, que é o princípio contraditório, e aí sim ele pode proferir a sentença. Tá claro, senhores? Esses são os requisitos de aplicação do Instituto. Então, havendo precedente com prescrição ou decadência, o juiz dispensa a citação, não é isso? Se a questão for exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, né, não cita o réu, e ele, tendo visto ao autor para se manifestar essas matérias, ele não se convence que as matérias não devem ser aplicadas, e aí sim o juiz, sem citar o réu, ele julga liminarmente improcedente o pedido, proferindo sentença com recurso, que é uma sentença definitiva. Então nós estamos falando de sentença definitiva, que se transitar em julgado, ou seja, após o prazo de recurso, aí ela vai fazer coisa julgada material. Depois de transitar, o juiz tem que intimar o réu sobre o trânsito em julgado com coisa julgada material para dar ciência ao réu, tá, que ele já foi processado sobre aquilo e antes mesmo da citação ele já julgou improcedente o pedido. Dessa sentença, né, o autor não tem outra alternativa senão interpor a apelação, sob pena de ocorrência da coisa julgada material. E eu estou apresentando aqui para vocês o artigo 330 do CPC, que apresenta, então, vamos lá. Quando dispensa a vitória, nós estamos em questão exclusivamente de direito. O juiz, sem a citação do réu, julga liminarmente improcedente o pedido ele contrariar. Então, ele julga no 487, inciso 1, julgando improcedente. Enunciado de súmula do STF ou do STJ. Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivos ou competência. Ainda tiver o enunciado de súmula de TJ, direito local, ou seja, lei estadual ou lei municipal. E aí falamos o seguinte, cabe também esse julgamento quando ele verificar a prescrição ou decadência, né? E se não houver a interposição da apelação, ele intima o réu para que o réu tenha ciência da coisa julgada material a seu favor. O réu tem a coisa julgada material a seu favor, né? Agora, se houver a interposição de apelação, o juiz pode se retratar para 5 dias, tá ligado? Né? E se ele se retrata, ele pode se retratar porque o precedente não era aplicável ou porque não estavam presentes os requisitos do artigo 332, ou seja, a questão não era exclusiva de direito. E aí, se ele se retrata, ele cita o réu para audiência de conciliação e o processo começa. Agora, se ele não se retrata, ele cita o réu para apresentar contra-razões ao recurso de apelação. Tá claro? E nesse recurso de apelação é possível formular uma reforma, se tiver os requisitos do artigo 332, ou ele pode pedir cassação para o processo tramitar em primeiro grau, quando a matéria não foi exclusivamente de direito, ou não estiverem presentes os requisitos de aplicabilidade do Instituto. Senhores, essa hipótese ela é incompatível com o indeferimento da inicial, porque nós estamos falando de um julgamento de mérito. Tá bom, senhores? Agora, se o juiz, no recebimento da inicial, fala que a inicial está perfeita, caso de emenda, não é caso de emenda, não existe precedente judicial nem prescrição sobre o assunto, aí o que ele tem que fazer? A quarta possibilidade do recebimento da inicial, né, é ele receber a ação inicial, né, determinando a citação do réu
para audiência de conciliação ou sessões de mediação. Está claro, senhores? E aí, muita atenção. Nesse caso, ele pode apreciar requerimento de justiça gratuita e eventual requerimento de tutela provisória, seja ela de urgência cautelar e antecedente, seja ela de urgência antecipatória e antecedente, ou mesmo tutela provisória de urgência incidente, quando for requerimentos juntos na petição, né, que é o pedido principal e o pedido de tutela provisória de urgência, e ainda ele pode apreciar também o requerimento de tutela provisória de evidência formulado na petição inicial. Tá bom? Essas são as disposições que eu tinha para mencionar para vocês nas atitudes do juízo em face da petição inicial, e eu vou me colocar à disposição para os senhores para responder eventuais perguntas que os presentes tenham. Então, vamos escrevendo as perguntas a todos que continuem se cuidando durante o período de isolamento. Um abraço a todos e até mais.